Beleza, galera? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade em escrever? Você consegue escrever bem? Você consegue escrever de forma clara, que a pessoa consegue te entender? Escrever para você sempre foi uma tortura? Mesmo lá na escola, no ensino fundamental? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou escrever para você. Solta a vinheta. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal André Peixoto de Língua Portuguesa. E hoje eu vou começar uma série muito interessante que é o seguinte: tudo o que você sempre teve vontade de perguntar sobre a redação do Enem, mas nunca teve a coragem de perguntar, ou sempre teve vergonha de perguntar. Eu comecei a fazer isso aqui nos grupos de WhatsApp dos meus alunos e perguntando para eles assim: gente, vocês gostariam de perguntar alguma coisa para mim sobre redação que vocês têm vergonha de perguntar em sala de aula para o seu professor? Vou dar umas dicas para vocês a partir de agora, tá? Vou começar a explicar umas coisas bem interessantes para vocês. Presta atenção. Beleza, pessoal. Texto dissertativo argumentativo é o texto que cai nas provas do Enem. Dissertar e argumentar. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou começar a falar sobre algumas coisas para tirar algumas dúvidas de alguns alunos que têm conversado comigo. Tem gente que está com dúvidas sobre como transformar ideias em escrita. Como é que você consegue tirar algo que fica assim, às vezes arrumadinho na sua cabeça, mas você não consegue colocar aquilo no papel? Nós vamos entender isso nesse dia de hoje. Vamos lá? Nosso primeiro slide, eu coloquei aqui uma coisa muito importante, que isso que eu estou falando é a dificuldade de qualquer pessoa. E isso só melhora fazendo. Isso só melhora praticando. Repara que eu coloquei aí, ó, velocidade da informação. Deixa eu colocar um apontador laser aqui para poder eu ir com vocês. Então vamos lá. O que nós temos de mais rápido na nossa cabecinha é o pensamento. Você enxerga as coisas e aquilo vai na velocidade da luz, você já consegue emitir uma opinião na sua cabeça. Você consegue entender quando você enxerga um cachorro que um cachorro é um cachorro, não é um gato. E quando você olha um cachorro, logo aqui na sua cachola já começa a vir uma série de ideias. Esse cachorro é bravo? Esse cachorro é manso? Aí, se você tem uma boa história com o cachorro, logo na sua cabecinha já vai começar a puxar naquele cachorrinho que você tinha na sua infância. Já vai começar a puxar na sua cabeça uma vez que você foi mordido por um cachorro. Então, o pensamento ele é muito rápido. A velocidade do pensamento é a velocidade da luz, é um troço absurdo. Então você já começa a pensar ali, você vê o cachorro, se você gosta do cachorro, se você não gosta de cachorro, se você já teve um cachorro, se você já foi mordido por um cachorro. Você já começa a criar quase que um livro inteiro na sua cabeça de informações, simplesmente com a mera imagem de um cachorro. Do pensamento, nós temos aqui a coisa mais rápida, depois do pensamento, é a fala. Daqui para cá existe uma velocidade absurda. A fala é extremamente mais lenta do que o pensamento. Então o que acontece? Tem pessoas que têm problemas de gagueira e têm problemas de expressão porque o pensamento é tão rápido, é tão acelerado, e ele tenta fazer com que a sua fala acompanhe a velocidade do pensamento, mas é impossível. O pensamento é muito rápido. Tem pessoas que têm problemas de gagueira porque a fala não acompanha o raciocínio. Já pessoas que conhece pessoas que ao falar ficam
Enquanto a pessoa está nesse ele está aqui na cabecinha dele tentando escolher qual é a melhor palavra para usar naquele momento. Porque no pensamento é muito fácil. Imagina que seu pensamento fosse um refletor. Um refletor não. Um PowerPoint, um slideshow, um projetor. Um projetor. Aqui no seu pensamento existe as faculdades do pensamento, a cognição, a imaginação, a fala para você conseguir expressar esse retroprojetor. Imagina que a fala como se fosse assim, muito mais lento do que o pensamento. Então você precisa ter muita clareza para você falar com as pessoas, porque as pessoas às vezes não conseguem acompanhar a velocidade do seu raciocínio. É uma coisa que nós, professores, precisamos tomar cuidado, porque às vezes a velocidade do raciocínio é tão grande que ao falar com o aluno, às vezes nós temos que perceber, opa, é um aluno. É um aluno de ensino fundamental, são crianças. Fundamental infantil, são alunos de ensino médio. Eu preciso tomar cuidado porque meu raciocínio fique o quê? Mais lento. Por isso que eu gosto de data show. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui com PowerPoint. Porque à medida que eu falo, você consegue observar o que está sendo escrito, o que está sendo dito ali. Vamos lá. Mais lenta ainda que a fala é a digitação. Né? A digitação, computador. Eu, por exemplo, não digito bem. Eu sou bem lento para digitar. Eu sou muito lento para digitar. Tanto no WhatsApp quanto no computador, a minha escrita, a minha digitação ela é lenta. E depois disso vem a escrita mecânica. Daí você percebe uma coisa. Quando você está lá no vestibular, você tem só o pensamento e depois você só tem a escrita. No vestibular, você não vai falar, você não vai ser entrevistado. No vestibular, no Enem, você não vai digitar nada. Você vai ter simplesmente a escrita. Então, olha só a velocidade com que as coisas acontecem. O pensamento é algo extremamente rápido, fluido, e a escrita é uma coisa completamente lenta. Então, como é que a gente faz, professor, para a gente transformar o pensamento em escrita? Saca só. Eu fiz essa pirâmide aqui para a gente conseguir entender como é que essas coisas se dão. Imagina essa pirâmide aqui como se fosse um iceberg. A base de tudo para você escrever bem é ter uma boa leitura. Quantos livros você leu em 2020? Sabendo que hoje é dia 11 de dezembro de 2020. Quantos livros você leu em 2020? Quantos livros você leu ano passado, 2019? Qual foi a última vez que você pegou um livro? Livro mesmo. Porque, olha só, se a gente voltar ao slide anterior, nós vamos perceber que é o seguinte, aqui está a velocidade em que a gente coloca para fora o que a gente pensa. Mas existe também, eu poderia colocar uma coisa inversa. Aquele projetor que existe na sua cabecinha, que é a sua imaginação, que são seus pensamentos, a sua memória, a sua cognição, elas funcionam também da seguinte forma. A leitura, né? No caso, vamos substituir essa escrita aqui por leitura. A leitura, a gente lê devagar. Para você fazer uma boa leitura, você tem que ler devagar. Ler pontuando. Ler fazendo as boas
pontuações. Ivanildo Bechara, vou mostrar esse livro aqui para vocês, ó. Ivanildo Bechara, ele é o papa brasileiro dos gramáticos, da gramática. Quem conhece sabe que esse camarada aqui é um clássico. A gramática desse camarada aqui, eu tenho essa pretinha aqui, que é uma gramática muito utilizada no ensino médio. Olha a grossura. Pois é, mas tem que ler. Tem que ler. Ivanildo Bechara, que é o escritor dessa gramática aqui, que é uma gramática muito cobrada em concursos públicos, ele fala uma coisa muito interessante, que sobre interpretação de texto é uma coisa que eu bato bastante com os meus alunos. Leia 2 vezes. Ah, a pessoa tem que ler 2 vezes? Tem. Tem porque você, à medida que você lê, você faz essa ginástica mental para você fazer com que esse projetor que existe na sua cabecinha, ele funcione de uma forma clara. Quando você lê uma história, essa história ela tem que ficar clara, ela tem que ficar arrumada na sua cabeça. Se você não entendeu o que aconteceu, você lê de novo até você conseguir entender. E daí, a cada livro que você lê, a cada texto que você lê, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil. Então, a base da pirâmide é sempre a leitura. Se você não tiver uma base de leitura de textos, se você não tiver uma base de leitura de livros sobre assuntos, vai ficar muito difícil. Um segundo degrau dessa história é informação. O que é isso? A leitura vai fazer com que você tenha a capacidade de elaborar dentro da sua cabecinha, digamos assim, um motor. Você vai preparar um motor dentro da sua cabeça para que esse carro ande. O que é informação propriamente dita? Então, digamos assim, você já tem uma boa capacidade de leitura, já ajuda bastante. A informação é o seguinte: você ler, você assistir a noticiários com fontes fiáveis. O que é fiável? Fontes seguras. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no mundo? Você tem hábito de assistir a documentários? Você tem hábito de assistir debates? Você tem hábito de assistir entrevistas? O que tem acontecido no Brasil e no mundo ultimamente? Você tem que se manter informado. Hoje em dia, as firmas, as empresas, ao contratarem funcionários, dependendo dos cargos que eles serão contratados, eles exigem pessoas que tenham não só uma base muito grande de leitura, e nesse sentido aqui, imagina quantas empresas hoje em dia não exigem que os seus funcionários ou que determinados funcionários leiam bem em inglês. Pessoas que estejam informadas. Não é simplesmente palpite, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas pessoas que estejam informadas sobre o que está acontecendo na política nacional, na política internacional. Só depois que você tiver uma boa leitura, olha como é que essa área da leitura nessa pirâmide aqui, ela é grande. Quando você tiver uma boa capacidade de leitura, você lê, você parar de preguiça. Ah, professor, mas o livro é muito grosso. Ah, é muito grosso, mas tem que ler, ué. Às vezes acontece, agora eu vou falar como um professor de sala de aula. Muitas vezes, eu passo atividades para determinados alunos meus. Revisão de prova. Eu falo para meus alunos assim, eu distribuo uma folha sobre o que vai cair na minha próxima aula, que é a minha prova bimestral. Vou dar um exemplo. Distribuo a folha para todo mundo e tem ali 40 exercícios, 50 exercícios. Eu falo com os meus alunos, pessoal, tá aí, essa é a revisão da prova. Vocês vão fazer esses exercícios aí, eu vou sentar ali na minha mesa e vou fazer o seguinte, estou sentado aqui e vou fazer o seguinte, eu quero
que quem não souber nada, quem não souber do zero, vai lá na minha mesa, senta lá do meu lado e me pergunta que eu vou te explicar do zero. Sabe quantos vem numa turma de 30, 40? 2, 3. Cabe aqui, ó. Quando chega na prova é aquela banana. É a mesma coisa. Quando você tem uma capacidade de leitura, você está bem informado, a escrita vem depois. E daí entra uma coisa muito interessante. Há aqueles que estão agora no nível superior. Isso aqui eu poderia dizer até que é um processo. Você escreve, mas obviamente, para poder você melhorar a sua escrita, você tem que ler de novo. Você tem que ler mais. Você tem que se informar mais para você escrever. E isso aqui é um ciclo contínuo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Quanto tempo você tem gastado por dia? Não estou falando só para redação, não. Você que está se preparando para o Enem, você que está se preparando para um concurso público. Quantas vezes você assiste ao noticiário de fontes confiáveis e, de preferência, lido? Muito bem. Técnica do brainstorm. Então vamos lá. Essa técnica do brainstorm, eu vou utilizar aqui o Word. Essa técnica, ela consiste no seguinte. Essa técnica ela é muito utilizada em pessoas que trabalham com administração de empresas, porque, digamos assim, você tem um setor ali numa empresa grande que está passando um problema e ele vai se reunir com seus diretores para que os diretores deem ideias, opinem, palpitem sobre como resolver um determinado problema. Vão ter um grupo ali de 5, 10, 15, 20 pessoas. É claro que algumas perguntas não serão, algumas respostas, perdão, não serão muito bem-vindas. Alguma coisa, obviamente, daqui e dali vai ter que ser descartado. Mas vem muita ideia nova. Porque se você deixar tudo na mão do presidente da empresa, o presidente para resolver, vai dar encrenca. Por isso que os seus presidentes, as empresas hoje, elas estratificaram. Você tem um presidente que, digamos assim, que bate o martelo sobre o que será feito, obviamente, né? Afinal de contas ele é o presidente da empresa, mas ele tem diretores, a direção de marketing, a direção administrativa, a direção do conselho financeiro e por aí vai. Então, como é que funciona essa técnica? Olha só. Eu coloquei aqui logo abaixo o seguinte. Brainstorm em inglês significa tempestade de ideias. E olha só, eu coloquei aqui logo abaixo o tema da redação de 2018. O tema da redação do Enem de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Olha só que negócio cabeludo. Olha só, vamos entender aqui, ó. Se eu digo que existe uma manipulação do comportamento, eu quero dizer que meu comportamento, o que é isso? A maneira como eu ajo, a maneira como eu reajo, a maneira como eu falo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu penteio o meu cabelo, a maneira como eu faço qualquer coisa, ela tem uma influência. Ela pode ser manipulada do usuário pelo controle de dados da internet. Ou seja, significa que aquilo que eu vejo na internet está manipulando o meu comportamento, está manipulando a minha forma. A aula de hoje não é sobre a redação do Enem 2018. Eu posso fazer uma aula específica sobre isso. Dentro daquela pirâmide lá do PowerPoint, eu posso te ajudar na segunda
E na terceira etapa da pirâmide, eu posso te ajudar com informações, eu posso te ajudar com a sua escrita, sobretudo com a sua escrita. Mas a leitura tem que ficar por sua conta. A informação, você tem que correr atrás. Você tem que começar a parar de ficar só assistindo série americana, HQ, coisa e tal, videogame, e começar a correr atrás de documentários. A ler. Ler. Vai na biblioteca da sua escola. Fala para a bibliotecária lá, para a agente de leitura, te dá bons exemplos. Não importa a sua idade, ir lá e ver quais são os bons exemplos de boas literaturas, de boas leituras que você pode fazer. Então vamos lá. Como é que a gente vai utilizar essa técnica do brainstorm? Você vai construir um círculo, aqui eu coloquei uma elipse, né? E aqui dentro você vai colocar algumas palavras que sejam, digamos assim, quais são as palavras mais importantes que eu tenho nesse tema aqui? Então vamos lá. Opa, desculpem-me. Manipulação. É a primeira palavra que eu vou colocar. Segunda palavra, muito importante que eu não posso deixar de pensar é comportamento. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Isso. Só faltou letra maiúscula. Comportamento. Usuário. Dados da internet. Beleza. Daí, você vai parar. Antes de você escrever, você precisa arrumar a sua cabeça. Lembra? Pensamento e escrita, como é que é lento? Então daí você vai começar a pensar assim: manipulação, comportamento, usuário, dados da internet. A segunda coisa que você vai fazer vai ser o seguinte: a partir do momento que você tem essas palavras aqui, eu vou só diminuir um pouquinho o tamanho do meu círculo para a gente entender. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a escrever aqui embaixo, fora do círculo, algumas palavras que me vêm à cabeça. Deixa eu tirar essa margem que eu vou colocar, porque eu não quero que fique alinhado, não. As palavras que estão dentro do círculo significam uma coisa, as palavras que estão fora do círculo são outra coisa. Essas palavras que estão dentro do círculo são as palavras que você tem que vir à sua cabeça, são as palavras mais importantes sobre as quais você precisa pensar. Aí você pensa o seguinte: o seu segundo passo agora é o seguinte: qual é ou quais são as palavras, as ideias que me vêm quando eu penso nisso daqui? Eu vou fazer por minha conta. Depois, se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo, aqui nos comentários no vídeo, quais são as palavras que lhe vêm à cabeça quando você pensa em manipulação, comportamento, usuário, dados da internet. Vamos colocar aqui, redes sociais. Como é que as redes sociais estão manipulando o meu comportamento? Vamos dar um exemplo. Isso aqui eu já vou dizer porque eu procuro me informar. Eu procuro me informar. Existe um documentário na Netflix. Eu vou, não estou ganhando nada na Netflix por causa disso não, hein? Mas tá aí, ó. Vocês procurem esse documentário aqui, ó. O Dilema das redes. Procurem ver esse documentário. Isso aqui, por exemplo, vai ajudar bastante as pessoas que estivessem fazendo o vestibular. Procura na Netflix, o Dilema das Redes. Vou deixar aqui até de uma forma bem selecionada aqui o Dilema das Redes. Você sabia que existem algumas pessoas, algumas clínicas de estética que estão prometendo às mulheres
de fazerem procedimentos estéticos baseados nos filtros do Instagram? Quantas vezes a gente vê nas redes sociais aí, um exemplo, um padrão de estética, né, de beleza feminina, de beleza masculina, que muitas vezes nós aqui, meros mortais, não conseguimos chegar até lá. Só que existem pessoas que ficam realmente deprimidas por conta daquele padrão de estética. E que malham e que fazem procedimentos estéticos e gastam na baba porque tem que ficar bonito como aquela mulher, a deusa, a bonitona lá do Instagram. Vamos colocar, pensando em manipulação, comportamento, usuário, dados da internet, mas o que eu posso puxar aqui? Vou colocar isso aqui, ó, estilo de vida dos famosos. Muita gente aí, os famosos, os grandes, os globais, enfim, da vida, muita gente vai lá e acompanha aquele padrão de vida. Camarada, às vezes põe uma foto aí num lugar paradisíaco, numa pousada, num resort, num lugar assim que a sua grana, a minha grana, não dá pra gente ir. Mas a gente olha aquele estilo de vida e a gente fica doido para correr atrás daquilo. Tem muita gente que é influenciado por isso. O estilo de vida dos famosos, a gente acaba, digamos assim, comparando a nossa vida com a vida dos famosos. E nem sempre a coisa funciona dessa forma, não. Vamos lá. Vou colocar uma coisa aqui bastante interessante sobre isso. Uma coisa que a gente tem visto até alguns memes sobre isso. Realidade. Esse X aqui de versus, tá? Realidade versus expectativa. Realidade versus expectativa. Muita gente olha o que tem lá nas redes sociais, no padrão de comportamento dos grandes, dos famosos, dos bonitões da vida lá, e pensam que aquilo dali é como se fosse, digamos assim, um padrão de vida que todo mundo tem que ter. Só que existe uma coisa, a sua realidade, a minha realidade não é essa. A sua realidade como aluno, de alguém que tem 16, 17, 18 anos, 15 anos, adolescente, não é aquela realidade da novela que você vê, da websérie que você assiste, da vida da Netflix, das redes sociais. Isso tem como resultado essa palavra aqui, ó, frustração. Eu costumo dizer duas coisas muito importantes. Deixa eu só abrir uma pausa aqui com relação a esse momento aqui da nossa aula, que é o seguinte: a primeira virtude, a primeira coisa que um aluno de redação, de ensino médio, tem que ter é paciência. Eu não vou colocar aqui não, vou só falar e quero comentar com você, meu aluno. A primeira virtude de um aluno que está fazendo o Enem é a palavra paciência. Estudante de redação que vai escrever uma redação para o Enem, você precisa ter paciência. É a sua primeira virtude, meu amor. Você vai ter que ter paciência com você mesmo. Você vai ter paciência, você tem que ter paciência com os seus professores. Por quê? Porque em muitos momentos você não teve um hábito de escrita e agora você vai ter que escrever. Eu vou retornar daqui a pouquinho. Só para vocês verem. Eu estou fazendo um processo aqui de decodificação. O que é decodificação? Transformar um código em outro. Então, reparem, eu coloquei o tema da redação.
Dentro deste círculo, eu coloquei as palavras mais importantes aqui, sobre as quais eu tenho de pensar. Coloquei então manipulação, comportamento, usuário, dados da internet. Essa frase está dizendo que o nosso comportamento é manipulado por conta da internet. Por isso eu deixo como sugestão vocês assistirem a esse documentário aqui, ó, O Dilema das Redes, que vai mostrar algumas coisas aqui, ó, a respeito disso aqui. Só que tem uma coisa que muitas vezes nós aqui, meros mortais, nos esquecemos, é que as pessoas também que são famosas, as pessoas que são esse padrão, que a gente pensa que são aquele padrão lá, que eu não consigo ser e que eu me frustro porque eu não consigo ser, aquela mega atriz bonita, aquele mega camarada que tem dinheiro pra caramba e passa férias fora do Brasil, lugares paradisíacos. Sabe o que acontece? Eles são gente como a gente. E erram feio. Porém, a internet estreitou esse laço. Hoje em dia, o que a gente está sabendo aí de escândalos que essas pessoas estão vivendo, porque elas são pessoas como nós. Se desfez essa distância entre eles e nós. Nós somos humanos iguais, sujeitos a falhas, sujeitos a sermos influenciados, a cometermos besteiras, a falarmos o que nós não queremos na hora indevida, ou tomarmos atitudes cretinas. Então, olha só. Peguei o tema, coloquei nesse círculo aqui as palavras mais importantes, e agora eu vou colocar palavras minhas. Repara, eu comecei com palavras. Tá? Comecei com palavras, apenas com palavras. Agora, o que eu vou transformar? Eu peguei as palavras do tema, coloquei as minhas palavras, aquilo que veio à minha cabeça, e agora eu vou transformar essas palavras aqui, eu vou transformá-las em frases. Eu vou colocar aqui, inclusive, um outro tipo de marcação. Vocês verem, eu estou construindo na frente de vocês aqui. Opa, peraí. E aqui eu vou colocar um outro tipo de marcação, que agora eu vou fazer uma outra coisa. Reparem, eu coloquei 4 palavras. 4, digamos assim, 4 expressões de pensamento. E agora eu vou transformar isso aqui em frases. Repara, olha a evolução do pensamento. Eu tirei as palavras do texto, coloquei as minhas palavras e agora eu preciso transformar essas palavras em frases. Então, por exemplo, eu preciso criar dentro deste contexto, isso aqui é muito importante, dentro deste contexto aqui, como é que eu vou transformar essa palavra redes sociais em frases. Vamos dar um exemplo aqui sobre tudo que eu falei. O exemplo de vida padronizada de pessoas de alta performance, vou botar performance, mas alta performance, vou até colocar entre parênteses aqui, alta performance, beleza, estilo de vida, status, reticências. O exemplo da vida padronizada de pessoas de alta performance, beleza, estilo de vida, status, por exemplo, que aquilo ali influencia a gente.
Você, menina, que olha lá uma mulher bonitona da internet, você olha aquilo e nossa, mas não tem nenhuma celulite. E você se sente deprimida por aquilo, sabendo que você é bonita do jeito que você é. Que aquela mulher que está lá, bonitona, não sei o quê, às vezes ela passa o dia inteiro na academia, come uma migalha. E detalhe, tem defeitos na vida privada iguaizinhos aos seus. É turrona, é durona, é mandona, é ciumenta, é briguenta, tem mau hálito. São pessoas, somos todos. Estilo de vida dos famosos. Então, preciso criar uma frase com essa expressão, estilo de vida dos famosos. Sei lá, o eu não vou utilizar de novo a palavra exemplo, já falei em lives anteriores aqui que é muito importante a gente não repetir palavras. Então, o a vida fora do comum de pessoas que conseguem influenciar outras dentro da internet. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe uma vida fora da internet e não existe uma vida dentro da internet. Eu até coloquei aqui a vida fora do comum de pessoas que conseguem influenciar outras dentro da internet. A gente pensa que essas pessoas são fora do comum, mas elas não são. Então reparem, mais uma vez, tema, palavras mais principais, minhas palavras, minhas frases. Eu estou transformando esse mundo do pensamento que é muito rápido em coisas mais comuns para poder conseguir desenvolver meu raciocínio. Realidade versus expectativa. A vida como ela é e como nós gostaríamos que ela fosse. A vida como ela é. A vida como ela é. Não existem mutantes aqui na vida real. Não existem Wolverines, não existem Magnetos. Existem aqueles padrões de beleza, existem aqueles padrões de vida do camarada que tem um carro melhor que o seu, que tem uma grana melhor que a tua, mas é tudo ostentação. A gente está cansado de ver aí quantas pessoas aí pegam o celular, vai lá e tira uma selfie, e atrás da parede não tem nem. Tá tirando selfie com um iPhone, e atrás da parede não tem nem reboco. A gente sabe que isso funciona. Quantas pessoas aí precisam, quantos adolescentes chantageiam os pais porque tem que ter o iPhone do ano? E às vezes estão os pais endividados de como elas estão. Está acontecendo uma manipulação do comportamento? Está acontecendo uma manipulação do comportamento. O adolescente que não tem grana para botar um tijolo dentro de casa, o pai não tem uma possibilidade de colocar um reboco dentro de casa, mas o filho ou a filha tem que ter o iPhone do ano. Então vamos lá. Frustração. A depressão criada pela diferença entre a vida idealizada na internet e a vida real.
Acredito que seja do conhecimento de alguns de vocês aí, que alguns anos atrás já foi tema, inclusive, até de algumas teses aí de doutorado, de mestrado, coisa e tal, que tem muitas pessoas que iam parar no consultório do psicólogo, do psiquiatra, porque queria ter um casamento de novela das nove. Porém, na vida real, a vida não é assim, as coisas não são assim. A gente costuma até brincar muito sobre aquela questão da vida do comercial de margarina. Como é que é o comercial de margarina? Tá aquela família toda sentada, você nunca viu um suco de laranja tão amarelinho como aquele que está ali na mesa servido, aquele pãozinho, o papai sentado na cabeceira, filhinho, não sei o quê, faz o lanchinho, um vai para a faculdade, outro vai para a escola, não sei o quê, mas na vida real não é assim, a gente sabe disso. Às vezes acontece que cada um acorda num horário, às vezes não sentam juntos para almoçar. O nosso suco de laranja é aguado para burro. O pão não sai fresquinho, às vezes o pão é de ontem. A vida é como ela é. E tem muita gente que se deprime por causa disso. Então repara, eu estou acabando falando demais sobre a redação de 2018, mas o que eu gostaria de fazer, o caminho que eu gostaria de falar aqui agora, nesse dia de hoje, é sobre isso. A questão do brainstorm, que é essa técnica de você pegar a redação, né, o tema da redação, você colocar dentro de um círculo as palavras que são mais importantes. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai começar a criar expressões baseadas nisso daqui. Isso aqui, presta atenção, isso aqui é do título. Isso aqui é seu. E aqui embaixo, você vai começar a transformar em frases, em expressões mais elaboradas, o que você trouxe cá de cima. Isso daqui, ó, já pode servir, entenda bem o que Titi está falando, isso daqui já pode servir como argumentos para você colocar na sua redação. Entenda bem. Nas próximas aulas eu vou falar sobre a questão da forma da redação, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas isso daqui, ó, serão argumentos que você vai utilizar para transformar o corpo da sua redação. Entenda bem o que eu vou falar aqui agora. Essa aqui é a parte mais difícil da redação. Se você conseguiu chegar até aqui, se você conseguiu pegar o tema, tirar das palavras mais importantes, escrever algumas expressões que lhe vêm à cabeça, baseado no que foi pedido para você no tema. E se depois você conseguiu formar frases com essas expressões que você conseguiu pensar, o restante da redação é uma questão de encaixe. É você pegar isso aqui, encaixar e falar. Vai por mim. Porém, nada disso vai acontecer se você não tiver essa pirâmide bem montada. Se a sua leitura, você não tiver um bom arcabouço de leitura, começa lendo agora. Começa lendo agora. Se vocês quiserem que eu dê algumas sugestões de leitura, se inscreva aqui no canal, deixa aqui no comentário, professor, me dá algumas dicas de leitura. Eu dou com todo prazer. Se vocês não forem pessoas que se informam, vocês têm que assistir documentários, você tem que assistir jornalismo, você tem que assistir entrevistas sobre os mais diferentes assuntos que estão sendo debatidos. E depois a escrita. Depois que você escreve, aí vai ter a questão da paciência que eu falei anteriormente.
Quando você escrever, eu vou perceber, por exemplo, situações que você precisa melhorar na sua escrita, que às vezes o problema da sua escrita que está agora no ensino médio não é um problema de agora, é um problema antigo. Você tem dificuldade de escritas em coisas que deveriam ter sido corrigidas lá atrás. Tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus. Canal André Peixoto. Se inscreva, por favor. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua galera que está fazendo ensino médio, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixe o seu joinha caso você tenha gostado desse vídeo e passe adiante. Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo.